Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Goulart Ilha Gentil em Debate. Hoje estamos aqui para falar de mais um tema relevante que vai trazer muito conteúdo para a sociedade. Meu nome é Cristiane Ilha Gentil, eu sou uma das sócias fundadoras do escritório Goulart Ilha Gentil Advocacia e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e ainda não tão difundido quanto merece, que são as soluções extrajudiciais que podemos encontrar no direito das famílias e sucessões, ou seja, resoluções em cartório, né? Muitas famílias têm essa necessidade e muitos acreditam ainda que alguns problemas familiares ou sucessórios ou planejamentos só podem ser realizados no judiciário, né, na justiça, ali através de um processo judicial, e não é a verdade, né? Muitas coisas podem ser resolvidas no cartório pela via extrajudicial. Então, quando a gente fala de família, de patrimônio, de sucessões, um documento bem estruturado, uma assessoria especializada faz toda a diferença, não é, Késia? Sim, Cris, com certeza faz toda a diferença ter profissionais capacitados, né, para nos auxiliar aí nessa contratualização necessária muitas vezes. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kézia Goulart, eu sou também sócia fundadora do escritório Goulart e Gentil Advocacia. E hoje a gente trouxe alguém aqui que vive isso na prática, né, Cris? Então, nada melhor do que alguém que há 18 anos, segundo ele acabou de falar para a gente, ele 18 anos. vive isso na prática. E para que as pessoas também compreendam que cartório extrajudicial, contratos extrajudiciais, escrituras extrajudiciais, elas não trazem nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário, elas trazem celeridade, a celeridade necessária, muitas vezes, para não precisar do judiciário para demandas que possam regular sua vida e que você possa seguir a sua vida de forma tranquila. Então, nós trouxemos aqui hoje o Marvin Guerreiro. Ele é tabelião substituto do Terceiro Ofício de Notas de Niterói e ele vai conversar com a gente um pouco sobre contratos de família, sobre soluções, como elas funcionam na prática, planejamento sucessório, direito sucessório, como ele pode ser oferecido à sociedade de uma forma pontual e uma forma assertiva, sobretudo. Então, Marvin, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, primeiro pelo convite. Te É um agradece. prazer enorme também estar aqui na presença de vocês. Conforme você já adiantou, esse ano eu faço 18 anos de prática notarial. É uma carreira longa e árdua e que a gente acaba se deparando com diversas situações, mas que no final a gente passa a entender que, para ser mais específico, quando a gente fala do cartório, o cartório é a solução na vida das pessoas. É verdade. Cartório é cuidado, cartório é declaração de amor, muitas vezes por você organizar uma questão que vai trazer um desconforto, um litígio na sua família e que você pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila nos dias de hoje, né? Com toda certeza. Além de evitar o desgaste, a gente fala, né, Marvin, da questão preventiva, né, que é uma questão que a sociedade ainda não tem muito isso enraizado, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente fala muito, nós, né, quer dizer, como advogadas, a gente percebe que a procura é quando o problema já aconteceu, né? Procura soluções jurídicas, advogado, enfim, mas não procuram de forma preventiva para tentar, de alguma forma, prever impactos futuros, tentar achar questões que possam solucionar eventuais problemas lá na frente. Então, o cartório, a solução extrajudicial, claro, ela vai resolver um problema que já existe, né? A gente vai falar aí na frente de um divórcio, um inventário, mas a gente também pode fazer instrumentos, né, Marvin, que possam prevenir litígios, formalizar situações que existem na prática, né? Então, Marvin, assim, no âmbito do direito de família e sucessório, o que você mais vê, assim, de instrumento no cartório, na sua prática, nos seus anos no cartório, o que você vê de forma mais comum, assim? É, a gente tem que, antes de falar do atual, a gente tem que traçar um paralelo aqui no tempo do Uhum. que, como era, vamos botar um marco sendo a pandemia, como era antes Verdade. e como é agora. As coisas, elas realmente mudaram, as pessoas, elas passaram a entender é, essa questão do planejamento como algo mais sério.
Então, o que antes você fazia com o carro-chefe, aquela escritura de compra e venda, aquela escritura de doação para se livrar só de um imposto futuro, hoje Uhum. você pensa com organização. Hoje você quer deixar tudo certo. Tivemos diversas famílias impactadas no mundo todo e esse olhar mais cuidadoso para o ambiente familiar, ele fez com que as pessoas se preocupassem mais com isso. Coisas, vou citar aqui como exemplo, a alta de testamentos. Uhum. Hoje nunca se faz tanto testamento, nunca se fez tanto testamento na história do Brasil como hoje. Uhum. Assim, Uhum. eu te tiro por mim que antes você fazia aí em 2, 3 meses, hoje você faz. Eu, pelo menos, hoje faço um testamento por semana, quase. Uhum. Então é uma coisa bem. Que está bem em voga, né? Porque hoje também não é só o testamento, você pode organizar os seus cuidados médicos, Uhum. escolher o seu curador para uma incapacidade cognitiva que você venha a ter. Uhum. E as famílias, elas são plurais hoje. Hoje Uhum. você talvez não tenha tanto contato com o seu pai, que é muitas vezes por força de lei ali aquela pessoa quem vai te representar, mas você tem contato com outro ente que vai te ajudar muito nessas questões. Uhum. Não, isso é muito legal que você falou, né, Marvin, as possibilidades, porque as pessoas não sabem. Por isso que a gente, né, Kézia, pensou em trazer esse tema aqui, porque pra gente é algo normal, né? A gente Sim. sabe quais são as ferramentas, mas a população não sabe. E aí, quando você disse, né, escolher quem vai ser um curador, a questão da autotutela, a questão de você também ter autonomia da vontade privada, de você poder destinar quem vai ser uma pessoa que vai tomar conta, né, das suas Sim. questões futuras. Isso é muito legal, né, Kézia? Porque a gente não fica à mercê de uma decisão judicial quando isso acontece. E isso, o marco da pandemia, eu acho que ele é muito importante justamente por isso, né? O testamento vital, a gente começou a debater muito Sim. sobre isso na pandemia, porque muitas pessoas foram entubadas, muitas pessoas não conseguiram sobreviver e passaram por uma série de tratamentos invasivos. E aí ninguém falava disso. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa do se eu falar de morte, a morte vem. Uhum. Enquanto, na verdade, a morte é uma realidade. Todo mundo aqui vai morrer um dia e Sim. não importa a idade, né? Ah, a pessoa mais idosa. Não, então, como é importante a gente fazer com que a nossa vontade seja respeitada no momento do falecimento. A gente ainda tem muitas questões que eu acho que o próprio judiciário ele se mete que não deveria, como, por exemplo, a tomada de decisão apoiada, que eu entendo deveria ser algo extrajudicial, Uhum. é algo que eu defino junto com alguém. A gente falou da curatela, e eu acredito também, Marvel, não sei se você tem feito testamento nesse sentido. A gente fala muito do testamento como algo patrimonial, como os outros contratos, né? Sim. Muito patrimonializado. Só que o testamento tem uma gama de coisas que podem ser previstas. E eu não sei se você já fez e o que que você pensa sobre a questão do testamento sendo delimitado. O curador, não vejo problema, maior de idade. Mas pais, né? A gente teve recentemente uma cliente que nos procurou falando: eu gostaria de deixar um terceiro para gerenciar Sim. a vida dos meus filhos, né? E aí seria muito mais como uma tutela do que como uma guarda, né? O que que você pensa sobre isso e dessa interferência própria no judiciário em coisas que poderiam estar sendo apenas formalizadas no cartório extrajudicial? Nesse caso específico, assim, a minha visão é até um pouco diferente. Uhum, Eu acho que quando você vai falar de um menor, quando você vai definir alguns limites ali em uma relação que muitas vezes ela vem carregada de um casamento anterior, você tem que tomar até certas precauções. O que eu procuro fazer é avisar dos limites. Eu perfeito. acho que você deve manifestar a sua intenção de toda forma e ser o mais claro naquele testamento possível, explicitar os seus motivos, porque aquela ali pode ser a sua última vontade, Exato. pode ser a sua última voz. Então, ainda mais hoje que a gente tem a segurança da Lei Geral de Proteção de Dados, tem Uhum. uma série de recursos que as suas informações não ficam tão expostas, e Uhum. se Uhum, você também está procurando um cartório para fazer isso, você tem que ter a confiança nele, você tem que ser o mais objetivo e sincero possível. Olha, eu quero que esse desejo aqui ele seja cumprido dessa forma por conta disso e daquilo.
eu já passei por essa situação, eu conheço a pessoa e se você der o aso ali para que a sua decisão seja fundamentada, ela tem muito mais chance de ser acatada. No caso do testamento, ele tem que passar pelos os que a gente chama hoje de cumprimento, Uhum. ele vai ao juízo para que aquela vontade ali primeiro seja verificado se não tem vícios, Uhum. se as pessoas são capazes, se as testemunhas estavam aptas, e depois, óbvio, que naquele contexto familiar ali em que ele foi feito, para que ela produza os seus efeitos, que não tenha nenhum litígio entre as partes, nenhuma confusão de direitos ali e deveres entre as partes. Basicamente, É isso, até uma sentido. coisa já puxando o gancho que a gente vai falar mais à frente de inventário, mas essa questão do testamento mesmo, depois o cumprimento, foi algo também mais recente, né? Antigamente tinha Uhum. testamento, não podia fazer o inventário extrajudicial. Uhum. Agora a gente sabe que pode fazer desde que seja feito lá a abertura, o cumprimento do testamento, Sou né? contra, tá? Sim, Já aviso. Não, então, acho, que eu- a Cris, eu não sei se é, eu sou Sim, super, que eu acho que, né? porque acaba judicializando parcialmente uma questão que poderia ser só extrajudicial. E aí você Verdade. aguardar a abertura, o cumprimento, o registro do testamento, para depois conseguir fazer o inventário extrajudicial, perde a eficácia do extrajudicial, que é a celeridade, talvez às vezes o custo, o desgaste. Porque o Verdade. judiciário, e aí é algo que também que a gente fala sobre a questão do extrajudicial, o judiciário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, ele está assoberbado, né? Muitos processos que por vezes não precisariam nem estar ali tramitando. Então, a gente conseguir trazer para o extrajudicial soluções é uma forma também de desafogar o judiciário. Mas por isso que as pessoas precisam ter conhecimento e os advogados também, né, Kézia? Porque quando o cliente chega com um problema, a gente tem que ter ali, né, um catálogo de opções para o cliente, né? Saber o que a gente pode oferecer. Não, isso Isso aí. aqui é só a via judicial. Não, aqui pode ser pelo extrajudicial. Então, a gente tem que estar sempre se capacitando, né, Marvin? Tanto os advogados quanto o cartório, porque as regras mudam, o CNJ cria novas regras, a corregedoria também, que no Rio normatiza também essas questões. Então, pra gente não é fácil, né? A gente tem que estar... E pra vocês também, eu imagino que não, né, Marvin? Todo dia é uma norma nova. Sim. Todo dia. A gente lê o nosso diário oficial ali como se fosse um jornal da manhã, mesmo porque vai ter alguma atualização, hora polêmica, hora não polêmica, coisas que ajudaram muito a gente a evoluir. O Rio de Janeiro, ele tomou a frente nesse último ano aí das novidades Sim. notariais que antigamente só ocorriam no Sul e em São Paulo. Então, nós fomos pioneiros em muitas coisas aqui. E eu acho que é a melhor solução para todo mundo. Sim. Você ter o advogado diligente que é atento ao extrajudicial e que sabe trabalhar com ele hoje, ele consegue um sucesso na carreira muito maior do que ficar emperrado só no judicial por conta do tempo. Só isso. Com certeza. Por conta do E tempo. eu acho muito interessante você falar isso, porque às vezes o cliente acha que a gente é maluco, né? Doutora, você não sabe atuar no extrajudicial. Não tem como a gente acompanhar todos os dias, todas as novidades que muitas vezes chegam primeiro para os cartórios. Existe uma mala direta ou algo direto que vocês, afinal, quem faz toda a organização é o cartório. Por isso que é importante a gente ter a parceria com escreventes, substitutos, tabeliões que saibam fazer essa organização de tudo, né? E nos ajudem a entregar as soluções práticas, seguras, Exatamente. que eu acho que isso é muito importante, deixar sempre muito claro para o cliente. Você falou uma coisa que é o que a Cristiane e eu, a gente fala assim, a gente não tem cliente. Às vezes o cliente desiste de fazer porque a gente não dá. Sim. Não, é tranquilo, é só fazer tal coisa. Sim, mas a gente tem que informar o cliente que dentro das normas jurídicas hoje, da realidade de hoje, a gente só pode fazer desta forma. Ou a gente pode prever, mas pode ser que no futuro o juiz entenda de uma outra maneira, que também é um grande problema, né? A gente fala assim, precisa fazer o cumprimento, né? Registro de cumprimento na justiça meu Deus do céu, do testamento. Mas, pensando, assim, é tão desnecessário isso, porque nada impede de quem se sinta lesado procurar o judiciário. Sim. Então, seria menos uma etapa. E, assim, a gente fala do extrajudicial e não vai deixar de existir o judicial por causa disso. Só vai diminuir, enxugar a demanda para o judiciário de algo que nem deveria estar lá. Então, eu acho isso muito interessante, a gente sempre falar que para o cliente ele se sentir seguro, e sempre que a gente fala, peraí que eu vou ver com o cartório, Com cartório. não é porque a gente não saiba, mas Sim.
como é que está sendo aplicado isso? Como é o caso agora, né? E a gente vai falar O também que mais a lá gente para pode frente. fazer? Exato, o próprio ITCMD, né, que é o Imposto por Morte e Doação, agora, mesmo parcelado, você consegue fazer a escritura. Até Tava bem na pouco ponta da língua tempo. aqui agora para eu falar isso. Exatamente, já Tava é na ponta da assim. língua. Só que não tem uma estruturação ainda certa. Qual é o documento de regularidade? Porque tem que estar regular. Qual é o documento? Então as pessoas estão encarando como Quando passa a ser regular? quando passa a Se é ser quando você regular. emite o imposto ou quando você paga a primeira Paga. parcela? Exato. É. Aí Essa é a discussão porque hoje. se emitiu o imposto, mas a primeira parcela não venceu, você tá quite. Tá regular. Não Exatamente. existe uma pendência. Exato. Então, o que eu percebo é que as normas estão vindo e as consequências elas estão sendo trabalhadas na prática. Aham. Vamos colocar a norma aqui e na prática a gente vê como vai ser. Sempre foi assim. Sim, e isso aconteceu, por exemplo, quando começou a ser possível fazer inventário extrajudicial com menor ou incapaz. Eu lembro que eu tinha um caso, eu acho que na época eu conversei com você, tava bem no comecinho, e aí tinha um filho que era menor de idade, era uma criança, e aí como que vai ser essa atuação, né? Como que vai ser a atuação do Ministério Público como fiscal da lei no âmbito extrajudicial? No começo a gente não sabia nem para onde mandar, para quem vai direcionar, porque isso aí é fato. As normas elas são lançadas e a gente vai se adaptando conforme o tempo. Muitas das vezes vem uma norma do CNJ e ali embaixo vem depois que a Corregedoria do Estado regularize da forma como acha melhor. Sim. E aí a gente fica assim esperando. Eu até me lembro desse caso, eu falei Sim. para você assim, olha, ainda não sei, Sim. vamos esperar. E muitas das vezes essa é a resposta. Sim, e aí nesse caso do exemplo que eu dei, por exemplo, eu fiz pela via judicial, era consensual, né? Passou pelo MP, o MP viu que não tinha nenhuma ilegalidade, o menor estava sendo amparado nos direitos dele e foi homologado. Mas houve todo esse trâmite judicial, né, que não precisaria acontecer, porque tinha uma norma, mas a gente enquanto advogado e também o cartório ainda não sabia como ia ser o desdobramento da aplicação. E aí, Marvin, você falou sobre o Rio de Janeiro ser pioneiro. Nós aproveitamos muitas normas do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria para usar na prática, só que isso trouxe também uma insegurança jurídica do ponto de vista, não é uma norma a nível nacional. Aqui no Rio tá assim, mas se é um cliente de outro estado, ainda que possa lavrar a escritura aqui no Rio, o cliente fica sem saber se aquela escritura onde ele vai utilizar vai ser aplicável, né? Vai ser, de alguma forma, questionada. Isso é um grande problema, vamos falar assim, porque eu estava até conversando com os meus colegas ontem sobre isso. A gente é obrigado a aplicar a norma do estado em que a gente pratica o ato, mas ela vai produzir efeitos no estado que não é igual da nossa norma. Se eu aplicar a norma de São Paulo, eu estaria fazendo errado, porque eu tenho que seguir a norma da minha corregedoria. E aí, mais uma vez, a gente fica nesse impasse. São mínimos problemas. As divergências são poucas até. Contornáveis. Contornáveis. Mas que às vezes o cliente também não entende. Não. Você tem, eu procuro dizer sempre que quanto mais claro o advogado for para o cliente, é melhor para ele, melhor para o cartório e melhor para o cliente. Hoje eu vou te dar um outro exemplo aqui que talvez o maior impasse que eu esteja tendo é na parte de legalização imobiliária, adjudicação e uso capião. Porque a gente encontra em determinados locais uma barreira, uma resistência muito grande para a gente aplicar esse instituto no extrajudicial. E registral, aí, sobretudo, né, Marvin? Principalmente, total. Eu ia falar que deve ser do registro o problema. Principalmente. Sempre é do registro. Porque, assim, o direito ele é plural. Você entende de uma forma, entende de outra, mas tem as aplicações. Se você for estudar, quando você começa, você tem que entender por que aquela lei está sendo feita. Qual é o objetivo do legislador ali? É regularizar o imóvel? É trazer dignidade para a pessoa que muitas vezes não tem o seu título? Então, por que você vai contra? Porque você vai botar o óbice justamente porque você entende ou porque você não quer praticar aquele ato e ter aquele poder. Aquele poder foi te dado. Você fez um concurso, você estudou e hoje você está outorgado a fazer aquilo ali. Você está seguindo um código de normas. Na hora de registrar, você vai criar um óbice para impedir. Então, assim, E é complicado isso, porque assim, como você falou, que deixar tudo muito claro, quanto mais explicado for, melhor, o próprio registrador, ele vai ter... Eu não tirei isso da minha cabeça e dei a propriedade para alguém. Tem
toda a O lastro, norma, né? todo lá, as provas ali demonstradas. Então, assim, protege ele até contra alguém que poderia, né, penalizá-lo, que é a própria corregedoria. E que não vai se aplicar nesse Sim. caso, porque de fato está tudo muito bem lastreado. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco também da ignorância, assim, de ignorar aquilo, Uhum. do medo, Sim. porque, Não imagina, é simples. não é Não, não. simples, não é algo simples. E eu acho que muitos, talvez da preguiça de ter que pensar, de ter que raciocinar, de ter que registrar daquela forma, porque ele está acostumado a fazer. Quando ele passou no concurso lá em 1970, era Beabá. de um... Exato. Beabá. É porque eu acho que já tivemos muitos avanços, mas muita certeza. coisa ainda vai avançar e melhorar. Eu acho que estamos na fase de melhorar e talvez, assim, fazer com que o que já existe ficar melhor, né? Porque a gente tem as normas, as aplicações estão acontecendo, mas está mudando a todo tempo. Eu acompanho, né, notícias do extrajudicial, páginas na internet que falam só sobre extrajudicial, porque é uma realidade, pra gente, quanto advogado, é uma realidade que às vezes é mais rentável, menos desgastante do que uma ação judicial, dependendo do tipo. Então a gente se especializa cada vez mais para trazer essa realidade. Só que é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, até porque a sociedade, antigamente, as pessoas, inclusive mais idosas, elas viam a solução perante o juiz. Não, o juiz me deu um documento, me disse, né? Era assim que funcionava. Então, quando você fala que você vai fazer no cartório, as pessoas mais antigas, sobretudo, ainda têm que entender que a vontade do cartório, o documento feito em cartório tem fé pública, existe todo um trâmite para aquele documento ser emitido, vocês como cartórios têm todas uma fiscalização, legalização a ser feita, não é algo simples, né, Marvi? Não, muito pelo contrário. Eu costumo falar que se a gente for citar um processo básico de legalização, ele envolve pelo menos 4 pessoas hoje. Sim. Um advogado, um profissional técnico de engenharia, um registrador, a parte e eu como substituto também. Então, assim, e outra coisa que as pessoas muitas das vezes ignoram, a boa-fé sempre tem que prevalecer. Sim. Você tem que estar na presença do seu cliente, óbvio, através dos meios plausíveis de prova e tudo mais, mas entendendo que aquela questão dele ali é justa, é legal e que você vai ter que dar a voz a ele. Sim. Eu tive casos, principalmente ano passado, né, que eu acho que foi aquele boom de usucapião, de adjudicação, em que as pessoas, sem solução nenhuma. Peguei casos que o suposto vendedor, morreu no dia da escritura. TBI pago, Meu Deus. escritura paga. Só não estava assinada. Só na hora dele ir pro cartório, ele teve um acidente e morreu. Meu Deus. Isso não foi no ano passado, isso foi há 3, 4 anos atrás. O que impede aquela pessoa ali, se ela já tinha um contrato, até tinha um contrato prévio também de sinal, nesse caso, ótimo, mas comprovou pagamento, comprovou regularidade. Os herdeiros só não queriam fazer o inventário porque entendiam que o imóvel já tinha sido vendido. Olha, então eu não vou gastar porque ele recebeu. Nossa, e assim, direito deles também, é óbvio. Então a pessoa esperou uma lei ser editada para que pudesse regularizar o imóvel dela. E regularizou. Meu Deus. Mas teve que esperar uma solução da lei, né? Algo que poderia simplesmente ser resolvido, porque o trabalho do bastidor, do cartório, eu imagino que seja enorme, e as pessoas às vezes não acham que é só fazer um documento. Não é só fazer um documento, né? Copia e cola, faz ali, tá tudo igual. Não é, existe um trabalho, e esse trabalho, esse apoio técnico-jurídico entre advogado, cartório, cliente, isso é muito importante, né? Eu e a Kézia, o primeiro episódio que nós gravamos desse podcast foi sobre o não estável. E aí nós falamos sobre a formalização, e aí a gente falou num ponto específico sobre a questão de alguns procedimentos que não são obrigatórios de serem acompanhados, assessorados, assistidos por um advogado. O que eu acho também que é uma tendência que a lei deve começar a mudar. Não é tirar, não é colocar um obstáculo, uma dificuldade para o cliente, né, para o cidadão, mas sim uma segurança. Eu vejo o cartório dá a segurança, obviamente, do cartório, mas muitas vezes o advogado consegue trazer estratégias de acordo com aquele caso específico, né, Marvin? A gente volta a falar, acho que nosso principal objetivo aqui é educar. Sim. Então a gente volta a falar, vamos mudar para prevenção. Quando a gente está respaldado por um profissional técnico, as coisas fluem melhor.
eu estou lá no cartório para manifestar a vontade do cliente, por mais que ele não precise de um advogado, mas ele não vai me contar a vida toda dele. O advogado talvez ele tenha que contar. Sim. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber como ele vai fazer. Eu posso ter 10 ferramentas para o problema dele, mas ele vai ter que saber qual é a mais adequada para a vida dele. As consequências, As né, Marco? consequências, principalmente daquilo ali, aí você começa a falar. Pacto antinupcial, marco do início da união estável, contrato de namoro. Você abre um leque ali que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada. Eu não construí nada com ele ainda. Aí daqui a pouco vem um filho, daqui a pouco vem um imóvel, daqui a pouco vem um carro, daqui a pouco vem hoje está em alta, um CDB, vamos investir Isso junto, aí. vamos fazer uma caixinha para juntar um dinheiro. E quando separa? A caixinha de quem? A caixinha vai para quem? Exato. Por que separou? Como separou? É Então, isso. as pessoas têm que passar a perceber. Óbvio, a gente avançou. Como você falou no começo da questão da morte, a gente avançou nesse caminho. Agora vamos avançar um pouquinho na questão da vida também. Sim. Vamos entender que não é você desconfiar de um parceiro. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro pacto que tinha multa de infidelidade, todo mundo, nossa, não, eu falei, ué, você não tá querendo construir alguma coisa com a outra pessoa? É isso. Você tem que ajustar os termos ali. Isso. Quando você compra, você não faz questão de ter uma cláusula determinada ali. Então, quando você está vivendo com uma pessoa, é a mesma coisa, é um contrato. Não tem... É tudo muito bom, vamos falar do jargão, é tudo muito bom quando a gente está bem. Quando a gente separa, aí as coisas mudam de figura. E eu ia entrar bem nesse assunto, né, sobre contratos que regem as famílias, e justamente falar disso, né, do contrato de namoro, o pacto antinupcial, o contrato de convivência e o contrato de coparentalidade, que as pessoas pouco falam desses contratos. E, assim, o que eu acho muito interessante é, tudo que a gente está falando aqui é uma autonomia da vontade. A gente só vai fazer com que o judiciário entenda que a minha vontade tem que ser preservada, seja eu em vida, seja no momento, né, do falecimento, a gente só vai fazer o judiciário entender isso quando a gente normalizar os contratos. Então, quando a gente entender que a disposição da vontade de todos os envolvidos, aquilo está chegando ao judiciário, vai chegar uma hora que o judiciário vai falar assim, não tem nem mais que vir para cá. Já foi feito, já vou indeferir de plano, porque isso... Então, a gente tem que trazer muito isso. E os contratos que regem, né, as famílias, ele vem justamente para isso. Porque, como a gente já falou no primeiro episódio, a norma, ela vem da prática social. Não surge uma norma porque um dia o legislador acordou com vontade de fazer aquilo. Então, ela surge da prática da vivência, né, da população. Então, a gente tem muita ideia do pacto, quando a gente pergunta se a pessoa tem pacto, né, Cris, para fazer um inventário, né, ou tem para fazer um divórcio, uma escritura de compra e venda e tudo mais, de doação, a gente pergunta, tem pacto? Tem. Ou Mas, não sabe. Ou, às vezes nem... Exato, às vezes nem sabe que fez. A gente já teve um que a gente mudou de regime de bens, mas eles falaram, tem pacto, que era a comunhão universal de bens. Tem pacto? E, realmente está escrito aqui na certidão de casamento que tem pacto. Então, a pessoa fez uma coisa que nem sabia que estava fazendo, né? As pessoas não sabem, muitas vezes, o próprio regime de bens. Quando Sim. é casada, Sim. né, procura a gente pergunta, e qual é o regime Aquele de comum, bens? aquele normal. Aquele normal, É isso. Mas não sabem, não lembram, sabem, né? Não lembram. E o pacto é tão importante porque hoje a gente pode prever, sim, como sempre pôde, a parte patrimonial e, assim, como a gente sempre fala, é uma realidade. Você está interessado em dinheiro? Não. Bom, eu acho que quem se relaciona com a outra apenas por dinheiro, ela está vivendo ali uma situação que vai ter uma consequência. Mas o dinheiro também faz parte. E quando você se vê num momento que você não quer mais estar com aquela pessoa, o que vai ser da minha vida daqui para frente? Então, se eu não tenho uma organização de mínimo, como é que eu vou saber o que vai ser de mim daqui para frente? Então, justamente isso. O pacto, quando a pessoa não sabe nem que tem, você não sabe nem se foi definido outras coisas ali, uma indenização, como você falou, pela traição, ou até mesmo uma indenização de, olha, é separação total de bens, mas como eu ganho mais, eu coloquei aqui que eu vou te pagar tal coisa. Então, assim, como é importante a gente falar sobre esses contratos que regem. E aí, eu queria saber de você, aí mais uma questão pessoal, mas também
daquilo que você vê na sua prática, de todos esses contratos, né? O que você vê acontecendo mais, né? Acredito que coparentalidade seja o menos que deveria ser algo normal, afinal, as produções independentes, né? Pessoas que querem ter filhos, mas não querem ter um relacionamento amoroso, certo, errado, meio certo, aí é uma questão filosófica de cada um, é uma realidade. Sim. Então, dentro do que te procuram, aí vem aquela coisa até para a gente passar para a população, que as pessoas têm esse pré-questionamento, né? E achar que está errado. Mas você acha que contrato, qualquer deles que regem a família, é falta de amor? Não, de modo algum. É estrutura, é planejamento. Eu até costumo falar que eu sou uma pessoa, dentro do meu âmbito ali, bem organizada. E quem é minimamente organizado, ele vai pensar lá na frente, nas consequências do que pode acontecer. Campeão de contratos hoje no cartório é a união estável. Não tem jeito. Eu começo a me questionar hoje, aí ela e o casamento, se um dia Sim, eles vão coexistir, porque é verdade. se você for parar para pensar, você demora no mínimo de 3 meses para fazer uma habilitação de casamento, e um contrato de união estável, você vai ao cartório e formaliza ele ali. Com cláusulas, com direitos e com a prevenção de coisas futuras que podem vir a acontecer. Isso, te cortando. Até mesmo com mais garantias do que o próprio casamento. Porque você tem a liberdade e a liberalidade de acordar coisas ali. A união estável hoje é campeã. É campeã. E Legal. eu te falo que, por vivência, quanto mais carente for o local, o âmbito em que aquela pessoa vive, mais vai ter a incidência de união estável do que de casamento. Olha que interessante. É mais barato também, né? É mais barato, é mais simples. São pessoas que muitas das vezes não têm nem tanta instrução e se sentem até muito acuadas em ir dar entrada em o casamento, vamos dizer assim. Porque você precisa reunir documentos que as pessoas às vezes não têm nem a noção de onde estão. Verdade, Entendeu? interessante. O casamento nas áreas que são mais carentes, eles têm muito mais um cunho religioso do que patrimonial e contratual. Então, muitas das vezes, a pessoa tem que regularizar a situação dela ali no âmbito religioso dela, seja ele de qual religião for, porque ela quer ser vista pela sociedade como a mulher ou o marido daquela pessoa, a família, e aí vai tendo jeitos de você conseguir fazer isso. Então, a união estável é a solução hoje mais prática, vamos dizer assim. Verdade. Em que pese sempre tem que ser acompanhada por um advogado, que é o que a gente sempre pede. Chega lá, eu quero fazer uma união estável. As 2 primeiras perguntas que eu faço é: quanto tempo vocês estão juntos e qual é o regime que vocês vão escolher? A primeira só a mulher lembra, que é a data da união. É verdade. Quando o homem lembra, eu dou parabéns. Falo assim, parabéns, você é uma pessoa de boa memória. Dificilmente os dois na relação vão lembrar, só uma das partes. E a segunda é o regime. Aí eu trava, não sei. Aí o meu papel é explicar os diferentes tipos de regime. O cartório ele não pode prestar a chamada assessoria jurídica, porque é um ato privativo do advogado, mas é nosso dever também explicar os institutos que ali estão. E aí, se a dúvida prevalecer, eu falo sempre assim, procure um advogado, conversa, porque às vezes esse regime aqui não está bem para você hoje, ou está bem hoje, mas não vai estar bom amanhã, porque muitas das vezes, um exemplo prático, uma das 2 partes está em vias de comprar um imóvel. Comprou com seu recurso próprio. Aí vai fazer a união estável e vai assinar depois. Óbvio que aquele patrimônio ele vai comunicar. Sim. E às vezes não é uma vontade de nenhum dos dois. É por ignorância mesmo. Sim. Entendeu? Então, ou muitas vezes correm para fazer a união estável porque estão em vias de comprar e não querem mesmo, já estão instruídos. E aí que entra o papel do advogado. Esse para mim é o campeão. Em alta também hoje namoro, porque eu te falo aqui, agora é característica. Quem faz muito contrato de namoro? Quem vem de outros relacionamentos. Sim. Isso é fato. Sim. Isso é fato. O perfil é pessoas mais velhas, pessoas mais vividas, pessoas divorciadas e que estão
ali já tem uma vida profissional, já tem uma vida financeira estruturada Uhum. e estão ali apenas começando a conhecer um ao outro. E que por já estarem em um estágio avançado da vida, as coisas tendem a ser mais rápido. Você vai morar junto mais rápido, você vai conviver mais rápido, Sim. você vai conhecer a família da outra mais rápido. Sim. E que se acontece alguma coisa com você, a pessoa que for perguntada no âmbito familiar ali, quem é a mulher de fulano? É a Fulano. pessoa que estava ali. É Quem é o verdade. marido? Quem é o companheiro? É verdade. É ali. E muitas das vezes tem até a vontade de deixar algum patrimônio para um terceiro e aquilo acaba se comunicando sem ser a vontade do que não vai estar mais entre nós. Verdade. E tem muito namoro que é pra ser namoro mesmo. Às vezes dura 15, 20 anos, mas é namoro. Sim. Sempre foi namoro. E a gente, como tudo, né, surge do E se pacto. for assim, tá tudo bem também. Não, né? exato. É a vontade. A gente tá, tudo que a gente fala da vontade das partes, a gente cai nisso, né? Do que eu quero construir com essa pessoa. Se o outro tá de acordo comigo que não é união estável, por que eu vou deixar de formalizar um contrato de namoro? Eu não quero que seja união estável. Às vezes a pessoa, assim, não tem filhos, não tem pais vivos, não tem nada, não tem pra quem deixar, mas ela quer deixar todo o patrimônio pra uma igreja. Sim. Aí aquela pessoa estava sempre na casa dela, na casa dela, na casa dela. Ela nem tinha intenção, mas aí faleceu, falou, vou tentar uma previdência, né? Porque a gente sabe que a grande parte, né? Porque a grande maioria já é maioria. Mas a maioria, eles fazem, eles pedem esse reconhecimento de união estável apenas para fins previdenciários. A pessoa não está nem interessada no patrimônio da outra. Não, justamente garantir a pensão. É isso. Eu vivo com essa pessoa aqui, eu me acho no direito De pedir? de pedir. Isso. Até porque, às vezes, há uma dependência econômica estabelecida, Sim, né? mesmo no namoro, Mesmo né? no namoro, sim. Mesmo no Sim, namoro. inclusive, eu acho que a solução do contrato de namoro veio justamente para tentar minimizar esses conflitos, porque é muito tênue a linha entre o que é namoro e o que é união estável. Muito. Nós falamos isso no primeiro episódio, Falamos. né? Porque é comum, como você falou, começa a namorar, aí começa a dormir na casa do outro, deixar uma Isso. roupa, né? E aí até as partes ficam em dúvida, né? No final. E aí quando há o falecimento, por exemplo, que a outra parte não tá aqui para dizer, ou então quando vão se separar mesmo, um acha uma coisa, o outro acha outra. Então o contrato de namoro, eu acho que ele veio como uma possível solução para minimizar essa divergência de posicionamento. É uma união estável? É um namoro? Porque isso tinha que ficar para o judiciário. Provas, né? Um processo desse reconhecimento é prova, né? A gente não tem outro mecanismo. Eu sou a favor do contrato de namoro ter validade. Eu também. Eu sempre aconselho, mas se eu namorar 10 anos, bota 10 anos, mas bota 2. Aham. Se você achar que você não namora daqui a 2 anos, você vem aqui e faz Isso outro. aí. Põe mais 2. Porque o grande problema se dá nos marcos de prova. Quando você vai provar que aquilo ali deixou de ser namoro e passou a ser união estável. Exatamente. E quando você vai provar que você dissolveu aquela união estável também. A gente pega isso hoje nas escrituras de união estável antigas, que não se colocava dia, mês e ano. Hoje é obrigatório. Hoje você pega lá, vivia há mais de 10 anos. Ou há mais de 10 anos começa quando? 11, 12, 10 13. anos e um dia. 10 anos e um dia. dia. E aí Exato. você começa a esbarrar. Você pega a sua vida... A gente teve um caso A desse. gente tem alguns casos Não, assim. você pega a sua vida, a vida notarial do cliente, vamos chamar assim, aí ela começa. Ela tem um registro de nascimento que ela já não sabe onde está. Ela fez uma união estável que ela não acordou muito bem aquilo ali. Ela não sabe quando começou, quando terminou. Ela comprou um imóvel em que ela não tomou as devidas precauções. Não informou que vivia união Não estável, porque também não informou era que vivia obrigado, união né? estável, exatamente. E hoje você tem um falecimento ou uma dissolução de um vínculo que você vai resolver como? Na justiça, só lá. Exatamente. E aí uma coisa se você perguntar para uma pessoa se ela vive uma união estável, estando tudo bem, ela pode dizer que sim. Mas a partir do momento que não tá tudo bem, ela vai dizer que não, né? Então, assim, o pensamento das pessoas muda, a vida muda, as escolhas mudam, os interesses mudam. Então, quando você coloca num documento,
não quer dizer que isso vai impedir totalmente um conflito. Não. Esse documento pode ser levado ao Mas vai judiciário, né? Mas de alguma forma vai ajudar na construção de provas, no convencimento do juiz. Isso aí. E até numa questão que a gente falou também no episódio 1, da união estável, por exemplo, que você falou, né, Marvin? A gente tratou nesse episódio da importância de formalizar a união estável, não deixar ela uma união estável de fato. Sobretudo quando a pessoa precisa se habilitar no órgão previdenciário. Às vezes é um casal idoso que viveu junto por muitos anos e aí a pessoa é prejudicada por não ter esse documento. Mas não é também fazer por fazer. Como você disse, o cartório ele tem que explicar daquele documento, mas não tem como dar uma assessoria jurídica, nem pode, completa. Não. E aí cabe aos advogados fazerem. Então, não é obrigatório ter advogado, mas é recomendável, né? Sim, sempre. E aí a gente sempre, eu e a Kézia, quando a gente faz uma união estável, a gente se reúne com o casal e questiona quais são os interesses, os objetivos, qual é o histórico de vida deles passada, né? Relação Então, com os filhos. Sim, relação... Com os filhos de cada um ali, que é Exatamente. importante. Porque Sim. tudo isso, e as pessoas ficam impressionadas quando a gente fala, vocês querem colocar alguma cláusula extra-patrimonial, alguma cláusula que vai regular a convivência de vocês? Mas pode, e né, as pessoas não sabem. E aí, você até falou que acaba tendo mais liberalidade do que o casamento. E, de fato, quando você casa, você escolhe o regime e ponto. Na união estável, a gente fez, né, Kézia, já mais de uma vez, colocando cláusula de questão de indenização por traição, questão de divisão de custos, quem ficaria com o custeio de cada parte da casa, né, de contas da casa, cuidados com o animal, com o pet, quem ia custear e quem iria cuidar. Então, Bastante tudo em isso... alta hoje. Sim, então Sim. e as pessoas não sabem, Marvin, as pessoas não sabem, as pessoas acham que vão fazer uma união estável porque eu não quero casar, mas eu quero formalizar a minha união. Mas o que pode colocar ali? Então, às vezes, você perde uma oportunidade, né, de fazer um planejamento mais completo porque não sabe. E aí, isso muitos advogados também não sabem. Que é uma novidade. Sim. Dormir em quartos separados. Sim. Tá em alta. É mesmo? Morar, né, em locais separados também Morar tá em super... locais separados. Até o próprio pacto antinupcial, eu não sei se foi o Chico Buarque que casou novamente, ele fez um pacto antinupcial e, bom, segundo a mídia fala, eles moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. Isso está no pacto. E também, né, a gente pensar que o pacto também pode prever essas cláusulas, mas o contrato dá muito mais liberalidade, Eu conheço né? um casal que eles foram casados, depois eles se separaram e tudo mais, mas quando eles retomaram a relação, era cada um na sua casa. Sim. Porque eles percebiam que o conflito entre eles era um conflito de Era um de convivência da convivência. rotina, né? Sim. Banheiro já é uma coisa que Já, homem e mulher né? adoram ter cada um seu, Então, né? eu ia falar, essa é uma outra também que eu me deparei. Uhum. Na união estável, eles declararam que, caso fossem adquirir um imóvel em comum, esse imóvel teria que ter um banheiro exclusivo para a Olha mulher. que bacana. Pô, legal. Eu ia pedir um closet junto, mas tá bom, só O banheiro, começando pelo banheiro, já tá bom, já tá bom. E foi formalizado ali. Amanhã ou depois eu tenho um litígio, eu preciso me desvincular daquela pessoa e eu preciso dar uma justa causa para aquilo ali. Tá no contrato. Isso aí. Tá no contrato. E se eu tiver uma sanção patrimonial por não ter cumprido o contrato? Isso aí. Mais uma vez, a gente está aqui para educar as pessoas. Isso. Não é vergonha nenhuma a gente discutir esses termos. Isso no direito americano, ele é difundido há anos. Isso aí. É você olhar você que é mais velho, aquele velho ditado, o combinado nunca sai caro. Sim. Então você consegue fazer essas coisas e às vezes você vai viver a vida toda com a pessoa porque você justamente foi sincero na hora que começou o seu relacionamento. Porque relacionamento é isso, você vai falar de tudo, de expectativas de vida, Sociedade. de tudo mais, mas é uma sociedade, né? Seja ela o casamento ou união estável, até propriamente o namoro, Sim. é a vontade ali sendo exprimida e, sobretudo, você também fala de finanças, é a coisa mais normal. Hoje a gente tem uma realidade de homens e mulheres no mercado de trabalho. São poucas as donas de casa exclusivamente que a gente hoje se depara, até na nossa própria atuação. É cada vez mais difícil, o que não era na década de 80, 70. Então, às vezes, e muitas vezes, a gente já teve clientes que ganhavam mais do que os seus maridos e companheiros. Realidade. É uma Hoje, realidade. As mulheres em posições estratégicas no mercado de trabalho hoje estão crescendo cada vez mais. Sim. Talvez não meio a meio ainda Sim. por conta da história. Sim. Mas você vê hoje muita mulher sendo rimo de família. Então, Sim.
Faz parte, vai acontecer o que acontecia na figura do homem, independente de ser homem ou mulher, das relações Das homossexuais relações, ali em geral, relações vai ter humanas. sempre alguém que vai ganhar mais que o outro, isso é óbvio. É Ninguém isso. vai fazer a mesma coisa naturalmente. Sim, E aí você tem que discutir todas essas questões, porque depois vira Com bola de toda neve, certeza. depois não Vira. adianta. Você começa a ficar chateado com uma coisa, você começa a ficar chateado com outra. E na questão da mulher em si, é muito comum a violência patrimonial. Sim. A mulher ainda hoje é muito vítima dessa violência patrimonial e às vezes deixa passar o momento em que teoricamente está tudo bem para discutir essas questões e depois acaba sofrendo as consequências. Exato, exato. E assim, Marvin, a gente está falando, tudo a gente fala do contratualizar para um fim. O fim, ele vai existir. Vai ser pela separação ou vai ser pela Vai morte. chegar. Então, é uma realidade, ele vai existir. Então, a gente fala sobre essas contratualizações justamente por isso. E aí, vamos pegar o exemplo aí de um divórcio pela via extrajudicial, para quem quer fazer. Quais são os requisitos e, sobretudo, os requisitos quando há menor envolvido? Vamos lá. O divórcio hoje está bastante simplificado, desde que você não tenha bens a partilhar e filhos menores. Essa é a forma mais simples de você fazer um divórcio hoje. Sim. Você vai apresentar a sua documentação pessoal, a sua certidão de casamento, por óbvio, um advogado, é indispensável, a atuação do advogado nesse caso também, e vai informar ali ao substituto, ao tabelião, ao escrevente, que você quer se divorciar, e vai ser feito de uma forma mais tranquila possível. Hoje é bem rápido. Agora, quando a gente começa na questão dos bens e dos filhos, certos cuidados têm que ser tomados. Então, não dá para o cliente achar que vai se divorciar de um dia para o outro, tendo bem a partilhar e tendo filho. Você tem que ter... Primeiro, você tem que fazer a análise técnica da situação dos bens, independente de ser móvel, imóvel, se é um carro, se é uma casa, se você tem título, se é posse, se é propriedade, se hoje está muito em alta também os investimentos, né? Se é liquidez futura, se não é liquidez futura. Hoje você pode fazer um divórcio que você vai ficar naturalmente preso no modo figurado, né, ao seu ex-cônjuge ali, por conta de uma liquidação futura de um título. Verdade. Entendeu? FGTS. FGTS, exatamente. Indenização Sim, trabalhista. Verdade. E aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu tenho que me preocupar? Na verdade, o seu advogado tem que se preocupar. Você tem que procurar um advogado. É isso. E aí você pega a questão dos filhos, que é talvez a maior novidade desses últimos anos aí, pós-pandemia, que seja essa faculdade de você fazer o divórcio extrajudicial tendo filho menor. É um procedimento a mais? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? É importante lembrar. Você tem um menor, você tem uma tutela garantida pelo Ministério Público e você tem que submeter aquilo ali a uma análise anterior. Qual seria essa análise? São três questões que você tem que tratar antes ali. Guarda, pensão e visitação. Você não pode fazer um divórcio em cartório sem antes ter discutido essas questões no judicial. E podia, né? Mas não estava regulado. No Rio de Janeiro você teve aquele avanço em que eu concordo. Eu acho que você protelar um vínculo matrimonial por conta de um menor que as questões dele têm que ser tratadas por via própria, para mim é um retrocesso. Sim. Teria só que provar o ajuizamento posterior ainda, né? Você poderia fazer o divórcio, Uma obrigação na escritura, para mim, já bastaria. Sim. Porque uma das partes depois poderia apresentar essa escritura, aqui, ó, ele se comprometeu, aqui, vamos lá, vamos discutir isso aqui agora. Você vai ficar casado com alguém... Por conta disso. Por conta de uma briga judicial que pode durar anos. Exatamente. Então, assim, eu sou contra. Eu tenho as minhas opiniões contrárias e a favor em todas essas questões, pelos 18 anos que eu vivo disso. Então, as pessoas falam assim, mas você às vezes é muito polêmico. Eu falei, não é ser polêmico, é você entender o fim do cliente, você entender o que ele quer. A vontade dele de se divorciar, às vezes a pessoa é até um bom marido, ou um excelente pai, uma excelente mãe, mas eles ainda não têm condições de discutirem
as questões do menor Uhum. estando no meio de uma dissolução de um casamento. Uhum. Isso aí é óbvio. Sim. E acho até que poderia ir além. Poderia acordar ali um alimento provisório, alguma questão que durasse aí um mínimo de 2 meses para garantir uma parte nessa questão, para ela ter até mais segurança em fazer esse ato. Ó, vamos deixar isso aqui por conta de 2, 3 meses ajustado e a gente se compromete aqui a fazer de uma outra forma. O extrajudicial é consenso. É isso. Tem que ser consenso. Eu terminei agora a minha segunda pós em direito notarial. Eu tive contato com pessoas do Brasil todo. E eu falo para vocês, cada lugar do Brasil pensa diferente. É a cultura, né? Do lugar, né? Você não pode aplicar a mesma regra para cá, para o interior do Brasil. E as opiniões são diversas, são totalmente divergentes. Eu conheci pessoas de cartório que ensinam outros a se alfabetizarem no interior do país. Aí você fala assim, pô, não é o papel do tabelião, não é o papel do cartório? Não é, mas o papel do cartório não é exercer a função social, não é trazer o mínimo de bem-estar para aquela região. Verdade. Se a gente for tratar do nosso meio aqui que a gente trabalha hoje, a gente não tem que promover uma melhor convivência na nossa cidade? E o cartório está aqui para isso também. Sim. Aí você vai pensar, não, porque eu entro no cartório, aquela visão de cartório antigo, aquilo acabou, gente. Aquilo acabou. Eu falo hoje pelos atos digitais, que 70%, 80% daquilo que eu faço hoje é tudo digital. Então, por que não ir mais um pouquinho à frente nessas questões? Por que obrigar uma pessoa ainda a manter um vínculo com a outra? Apenas porque não resolveu o problema dos filhos, porque são partes diferentes, interesses diferentes. Eu achei isso um retrocesso, porque a gente conseguia fazer o divórcio extrajudicial, mesmo tendo interesse de incapaz, porque a gente ia depois resolver na justiça. A gente precisava resolver na justiça para depois fazer o divórcio. Aí ninguém vai fazer, porque a pessoa vai para a justiça também fazer o divórcio. E aí porque você existe precisa divórcio liminar. constar, Marvin, na escritura, o número do processo judicial, onde aquela questão foi Consta o número resolvida, do né? processo, onde tramitou, loucura. data da distribuição, até válido. Então, sim. Entendeu? Mas aí você vai esbarrar em uma série de coisas. Você vai esbarrar na violência doméstica. Sim. Você vai esbarrar no divórcio unilateral, que é controverso. A questão do divórcio Eu não liminar, acho nada sim. controverso. Eu não sou obrigado a ficar com você. Eu vou ali e administrativo. manifesto a minha vontade. Verdade. Desde que a minha vontade não produza outros efeitos terceiros na questão patrimonial e até na Perfeito. questão de menores envolvidos. Perfeito. Entendeu? Agora, a gente caminha. Já caminhamos muito. Sim. Sim, estamos no caminho ainda para melhorar. Até antes porque nem esse podia. caminho, até porque esse caminho é um caminho que a gente vai percorrer e cabe a nós, operadores do direito, Verdade. impulsionar esse caminhar, porque a gente tem essa dificuldade do divórcio, por exemplo, na via judicial também. A gente tem ajuizado ações de divórcio com pedido de divórcio liminar, que é uma realidade. O STJ já disse mais de uma vez que pode, mas a gente tem encontrado resistência de alguns juízes de não conceder esse divórcio liminar. Então, a ação de divórcio, às vezes a divórcio e partilha, ela fica tramitando por anos, sobretudo quando tem partilha complexa, né? Às vezes o patrimônio é um patrimônio Sim. vultuoso, precisa de uma série de questões, e a pessoa permanece casada com a outra porque o juízo não deu o divórcio liminar, né? E aí a pessoa quer ter o status de divorciada, às vezes tem uma violência doméstica incluída naquela situação, a pessoa quer resolver aquilo e não consegue. Então, cabe a nós continuar nesse movimento de impulsionar, de informação, né? De tentar fazer a mudança, porque quem faz a mudança legislativa é a sociedade e os operadores do direito. Eles não vão, como a Kézia falou, não vão acordar hoje inspirado em mudar a norma. A gente que vai fazer essa... A sociedade que impulsiona essa Sim, mudança. exatamente. Então, o divórcio, você estava explicando, né, Marvin, os requisitos, né, que você falou. Então, obviamente, a consensualidade, ser consensual, a questão do interesse dos menores incapazes, né, resguardadas. E da questão patrimonial. Sim, tudo devidamente organizado. E até uma pergunta, né, Kézia, que eu acho que a gente conversou de fazer, quando tem um patrimônio que está irregular, imóvel, tudo isso faz com que a situação demore, né, Marvin? E é bom você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente traz isso para o cliente, a nossa precificação mesmo de honorários, ela varia de acordo com a complexidade. Não é chegar no cartório e fazer um papel, um documento. Isso exige estudo por trás, existe análise de caso concreto. O seu caso não é igual ao do vizinho. Cada um. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Então é um trabalho
cuidadoso do advogado, do cartório, e o imóvel irregular vai fazer demorar mais, não importa se é extrajudicial, né, Sim, Marvin? com certeza. Você pega hoje aí os principais problemas que impedem a celeridade de um processo extrajudicial, vamos falar assim. Acho que o primeiro que eu posso falar é a questão documental. Uhum, É a gente educar os clientes, as pessoas, de que o documento dela tem que estar regular. uhum, Aí, às vezes as pessoas falam assim, o cartório é muito burocrático. O cartório já deixou de ser burocrático há muitos anos, mas o cartório é fiscalizado. O Sim. cartório segue normas. Eu não posso arquivar um documento de identidade seu com o seu pé aparecendo numa foto. É a realidade hoje. sim. Eu não posso pegar e fazer um ato dentro de uma plataforma digital em que minimamente a pessoa não consiga me mandar um PDF. E a gente não está falando nem de um PDF-A, que é o PDF assinado, que já tem tendência para isso mudar. Desde que seja legível, pelo menos, Exatamente. né? Qualidade boa. Exatamente. Existem pessoas de um grau de instrução menor? Sim. Existem, mas a gente, vocês como operadores do direito e eu aqui também, do lado de cá também operando, a gente tem que fazer essa conscientização. Olha, bem, na maioria das vezes eu falo, traz os originais. Traz os originais que aí eu escaneio, que aí eu copio, Sim. que aí... mas hoje o cartório não me permite, e me permite que eu não vá até ele, que eu possa fazer tudo digital. Mas se você quer fazer tudo digital, você tem que fazer seguindo as regras também. Até uma pergunta que eu ia fazer para você, Marvin, sobre como que tem sido essa mudança da inclusão do e-notariado, da possibilidade de assinatura online, essa tendência tem funcionado? É uma facilidade bem legal, né, Marvin? Bastante, assim. Para quem não sabe, o e-notariado hoje é uma ferramenta que te permite assinar escrituras diversas de documentos, fazer reconhecimento de firma no seu cartório, no cartório que você escolher, através dessa plataforma digital. Ela é totalmente segura, você faz um processo de cadastro ali, onde você fica, o seu documento arquivado, um vídeo também seu arquivado, provando a sua capacidade mental e provando que é você, e a partir de 1º de junho também vai ser feita a prova de vida em cada ato que você fizer ali. Então, o Brasil hoje ele é pioneiro, ele é reconhecido mundialmente, já ganhou prêmio, porque em talvez 30 anos que a Europa tentou implementar essa ferramenta, o Brasil fez na pandemia. Olha que legal, né? Não sabia. Interessante, né? Eu também não sabia, Porque não. a gente tem sempre a visão de que o Brasil ficou para trás. Pra trás. Né? E a gente não valoriza, né? O que a gente consegue fazer de muito sucesso. interessante. O notariado brasileiro ele ganhou prêmio na França no final do ano passado, e hoje é copiado esse modelo lá, porque hoje você pode fazer um ato ali com total segurança. Sim. Eu vou perguntar quem é você vai estar com a sua imagem gravada ali, você vai apresentar o seu documento de identidade, e o cartório ele é obrigado a fazer todas essas checagens. Você vai expressar a sua vontade se você está fazendo aquele ato ali de forma consciente, de forma obrigada, e você vai fazer uma assinatura digital no seu celular, no seu aparelho, onde também fica a biometria dele lá e os códigos todos de acesso, e você consegue hoje não ir ao cartório fazendo tudo isso pela via digital. Quanta facilidade, as pessoas não sabem, e assim, facilidades que são seguras, né? Muitas pessoas utilizam tecnologia, infelizmente, no Brasil para golpe, para coisas ruins, né? A IA tá aí trazendo muita coisa boa, a gente sabe que, como tudo, vão ter as coisas ruins, a gente vai ter que saber trabalhar, né? Nós, advogados, temos sofrido golpe dos advogados a todo momento, mas essa questão da ferramenta do notariado, até pela questão da distância geográfica mesmo das partes, às vezes um inventário com vários herdeiros, um em cada lugar do Brasil, né? Ou às vezes você quer divorciar, você tá aqui, seu ex-marido tá em outro lugar, ou vocês não querem se encontrar pessoalmente no cartório, né? Então, olha quanta possibilidade, e eu acho também que isso foi uma tendência pós-pandemia, porque a gente passou a usar a tecnologia a nosso favor, o próprio judiciário, né? Já tinha o processo eletrônico, mas possibilitou o balcão virtual, que antes não tinha. E eu acho que a tendência é essa, porque a vida é corrida, né? Então, a gente poder, de onde a gente está, praticar atos de forma segura, né? Por que não? Então, essa é uma ferramenta, além dos sites, né? Das plataformas, do RI, digital. As plataformas, assim, maravilhosas. Certidão, você puxa tudo. Você acelera hoje... Vou dar um exemplo.
básico do que você fazia antigamente para assinar uma escritura de compra e venda simples e o que você faz hoje. Você ia ao cartório, pegava a informação, uma lista de documentos, corria Os cartórios. pelo menos uns 7 lugares Aham. aí para pegar essas informações, voltava, entregava, voltava ao cartório novamente para saber o orçamento, voltava para pagar mais uma vez e no dia ainda ia assinar a escritura. Hoje você consegue as informações online, retira os documentos de forma online. Se você quiser também, você assina a escritura de forma online. Sim. Exato. Sim, você pode... Eu tiro pela minha atribuição lá hoje, que a gente consegue fazer hoje talvez uma compra e venda aí em 2 semanas no máximo, Sim. né? Sim. Com todas as precauções devidas ali, Sim. sem atropelar os processos. Sim. Um inventário 20 dias. Sim. Exato. É porque Entendeu? nós, advogados, muitas vezes a gente é contratado para fazer todo o trabalho, do início, inclusive a retirada das certidões. A gente vai no cartório pessoalmente, tinha que ir pessoalmente Sim. para requerer, depois tinha que ir para retirar Pra retirar. a certidão, depois levar a documentação. É. Hoje em dia facilitou muito, né? Desde que você saiba utilizar as ferramentas. E aí, Marvin, a gente falou, né, sobre o divórcio, outros instrumentos que a gente, né, pode falar aí para concluir esse episódio, a questão do testamento, a gente já falou um pouco, né? Uhum. Da doação também, se você vê muito a doação sendo utilizada como instrumento de planejamento. E o inventário também, que eu acho que é legal falar dos requisitos, né, do inventário, de como tem funcionado na prática os inventários com menores ou incapazes também envolvidos. A doação hoje ela também avançou muito por conta da pandemia. Então as pessoas querem se precaver, já delimitando o seu patrimônio ali para um determinado filho, uma determinada pessoa, e com as cláusulas hoje que você pode colocar na doação ficou mais fácil. Talvez acho que a mais famosa delas hoje seria a reversão, que a gente pode falar aqui. Verdade. Que a cláusula de reversão, você pode doar o imóvel para aquela pessoa, e se a pessoa que recebeu o imóvel vier a falecer antes de você, aquele imóvel volta para o seu patrimônio. E aí você decide, você deu, cumpriu aquele fim, quero dar para outra pessoa, quero doar para outra pessoa, eu vou Isso aí. cumprir. Isso Esse aí. para mim inclusive atendi hoje até uma família que também os pais já tinham uma certa idade e eles estavam preocupados ali, decidiram doar os 2 imóveis de renda, que eram 2 imóveis que eles têm para aluguel, para os 2 filhos, e vão reservar o usufruto para eles, para que eles continuem recebendo, se mantendo e também declarando no imposto de renda deles aquela doação. Então, eles hoje vão conseguir se organizar minimamente para fazer isso. Então, a doação hoje ela vai nesse sentido. No caso dos inventários, também grande avanço. Agora é por conta da situação do menor. Como era antigamente, se tivesse menor, não fazia no cartório. Ponto. Hoje em dia, você pode fazer. Tá, aí a gente tem que falar de 2 situações envolvendo menor. A primeira é quando a partilha é igualitária e a segunda é quando a partilha é desigual. A partilha igualitária, você tem que cumprir apenas aquele procedimento de homologar aquela partilha junto ao Ministério Público. O Ministério Público tem que olhar aquela escritura, aquela documentação toda. A gente dá até um pouquinho mais de trabalho, mas é uma coisa que vale a pena, porque você muda todo o processo. A gente cria um processo Interno, né? interno ali e digital também, de envio da escritura, minuta, documentação, certidão, imposto, a gente manda tudo para o Ministério Público, ele olha, ele observa, vê que não há lesão para o menor e ele homologa aquela partilha. E como tem sido, Marvin, te interrompendo, só para a gente não perder, como tem sido o tempo de resposta? O tempo melhorou, vem melhorando a cada vez mais, tá? Eu tive casos aí no começo, talvez de 10 meses, que também não é um tempo ruim. Se a gente for comparar com a justiça, a gente tem que fazer esse disclaimer aqui e ser justo, mas hoje em dia você consegue aí com 4, 5 meses, 3 meses, se não houver uma complexidade muito grande, e deixar claro, não é só menor, é o menor e ou incapaz. O último que eu fiz, que talvez tenha sido o que tenha demorado mais, ele tinha 27 herdeiros. Nossa. E tinha um incapaz.
E os herdeiros mais novos ali estavam beirando a casa dos 80 anos. Uhum. Então, foi um processo mais demorado, mas era um processo mais complicado. Uhum. Tinha bem aqui, tinha bem na Bahia, tinha bem no Espírito Santo. E o Ministério Público daqui, com todo carinho até, bastante diligente, a promotoria que nos assessora lá, foi bacana vai demorar porque é mais complexo, Sim. então peço paciência de vocês. E aí a gente conseguiu. Aí, quando você vai mudar esse cenário para uma partilha desigual, aí é mais complicado. Aí, antes de ir para o Ministério Público, esse processo ele tem que passar na mão de um juiz. Porque aí você tem que fazer aquela compensação e o advogado tem um papel maior nisso, porque ele tem que explicar ao juiz e posteriormente ao MP o porquê está se fazendo aquela divisão desigual. Se não vai causar nenhuma lesão, nenhum dano, né? Um prejuízo ao menor, porque a gente às vezes pensa que que partilha desigual é o menor ou incapaz de estar recebendo menos. Não. Na verdade, ele pode estar recebendo mais, só que ativos ali que vão causar mais prejuízos a ele do que, propriamente dito, ele está recebendo menos. Às vezes é melhor ele receber menos e não vai ter tanto problema. Exato. E a gente sabe que as famílias, cada um pensa de uma forma, e você pode muitas vezes imputar um bem para aquela pessoa, outro bem para aquela outra pessoa. Como o inventário tem essa liberalidade da gente escolher que, eu quero o bem tal, eu vou ficar com o bem tal, eu quero o outro bem. Então, isso tem que ser analisado com bastante calma e carinho. Aí ele passa para o juiz recebe o processo, manda para o Ministério Público vai opinar, muitas vezes vai querer ouvir também as partes, aí é óbvio que o tempo também se torna maior, e depois ele manda o seu parecer para o juiz dar uma sentença para que a gente possa fazer aquele inventário ali. É isso, como é que isso tudo é interessante. A gente pensa na burocracia que existe, mas a gente tem que deixar muito claro que na justiça ia ser muito mais demorado do que isso. E aí volta o que a Cristiane falou. Não é por o juiz acordou e não vai querer fazer o processo. É que a demanda do judiciário é enorme. Aqui em Niterói, vou dar o exemplo de Niterói, as varas de família também processam inventários. Sim. Então, a vara de família que já estava lotada de casos, que muitos nem deveriam estar ali, também estão processando inventário. Porque isso não vai tem demorar. nessa, para quem está assistindo a gente que não entende, não existe competência privativa de órfãos e sucessões aqui em Niterói, Não tem. né? Como tem na Como na capital. capital, especializada, não tem. Então, Exatamente. aqui, antes vara civil e agora é vara de família. Então, você já estava cheio de processo, passou a ter mais processo. Então, pode parecer muito burocrático tudo isso, mas com certeza é muito mais rápido do que a justiça, e eu acho até que mais barato também. Também, se você for olhar o desgaste patrimonial ao longo do tempo. Exato. É depreciação patrimonial, né? Porque o bem fica ali se depreciando, enfim. Verdade. Aí a gente vai desmistificar mais uma coisa, né? O cartório é caro. O cartório não é caro. O cartório ele resolve conflito. Óbvio que talvez você tenha que despender de uma quantia de forma mais rápida do que na justiça para resolver aquele problema. Mas, em termos práticos, se você não tiver gratuidade de justiça, você vai pagar tanto ou mais do que no cartório. Fora a imprevisibilidade, né? E a evolução que a gente teve também, é só um adendo antes da gente finalizar, da questão do custo. A gente também teve evolução lá, a questão da possibilidade de ser utilizado os recursos financeiros da pessoa falecida para custear o inventário, isso é né? Importante, cara. Então, isso a gente precisa ainda, Marvin, nesse ponto, assim, de uma atuação diligente dos bancos, né? O jurídico dos bancos terem esse conhecimento, essa aplicação, porque existe a norma que prevê essa possibilidade, mas ainda é uma burocracia de... Desconhecido. Sim, desconhecido, exatamente. É uma questão muito desconhecida. E principalmente hoje, como você consegue fazer muitas coisas pela internet, você consegue investir, você consegue comprar coisas ali, os bancos muitas vezes não estão preparados para essas questões novas, sucessórias novas que vão aparecendo. A questão também, para quem não sabe, hoje você pode fazer uma escritura de nomeação de inventariantes, na qual você usa essa escritura para levantar e também para pagar recursos do processo de inventário. O que eu posso pagar nesse processo de inventário? Tudo. Até honorário de advogado. Exatamente, tudo. Eu posso pagar certidões, eu posso pagar imposto, que geralmente costuma ser o mais caro do processo. De tudo, sim. Eu posso pagar o cartório, eu posso pagar o advogado,
e aí eu faço também um parêntese, tem que fazer o seu contrato. O seu contrato, principalmente, é o que vai te garantir que o banco te pague, porque senão você vai provar como. Entendeu? Você consegue pagar o registro de imóveis muitas vezes, Sim. daquilo ali também, e fora outras coisas. Um Duda, às vezes eu tive casos já que eram 2 herdeiros de um apartamento de 1 milhão e que nenhum dos dois tinha dinheiro. A mãe cuidava da família toda, o dinheiro era só da mãe, e quando ela veio a falecer, eles tinham um patrimônio de 1 milhão, com um condomínio de R$ 2.000 por mês, e que eles também não tinham condições de pagar. E aí o que sobra é partilhado entre os Sim, herdeiros, né? sim, Se sobrar algum saldo sim, residual, se partilha. exatamente. Mas eu acho que é uma forma de facilitar, porque às vezes a pessoa tem ali o dinheiro da pessoa falecida, não tinha acesso, como eu vou inventariar? Eu tenho que pagar imposto sobre aquele valor que tá ali na conta, né? Sim. Então, Marvin, tem alguma dica, algum conselho, alguma mensagem final que você queira deixar, né, Kézia, para quem tá assistindo, de informação mesmo, porque você falou muita coisa que é relevante demais, muito importante. Tem alguma mensagem que você acha importante trazer ainda? A primeira de todas é que você tem que estar sempre amparado por um advogado. Não tem jeito. É um profissional técnico. Segundo, procure um cartório de confiança. É importante. Entenda a rotina daquele cartório e daquela pessoa que te atenda também. Isso é bastante importante. E você vai entender que as coisas ali elas vão caminhar da melhor forma para você. Porque profissionais técnicos hoje em dia estão escassos. As pessoas têm que estudar. As pessoas têm que se inteirar. E às vezes você vai procurar um barato e o barato vai sair caro no final. Sim. Então, óbvio que aqui eu me coloco à disposição de todo mundo. Quem quiser, eu agradeço. Obrigado pela confiança de sempre que vocês também depositam no meu trabalho. Isso aqui eu não posso deixar de destacar aqui. A gente sempre consegue, na verdade. A gente não tenta, a gente sempre vai buscando soluções para os clientes. A atuação de vocês que eu vejo sempre pautada muito na humanidade. Vocês são pessoas que entendem ali as demandas e que buscam também resolver todas as questões da melhor forma possível. A gente tenta, né, Cris, dentro dessa loucura que é das inseguranças jurídicas que até o extrajudicial pode trazer, mas é isso, é tudo pautado na ética, naquilo que é possível, falar para o cliente o que não é possível, se ele, porque um outro advogado disse, o cartório tal faz, então você vai lá e faz e a gente vai continuar. Porque o nosso objetivo é segurança para o cliente, para a gente também, né? Para o cartório, sobretudo, a gente tem uma responsabilidade social de impor ao cartório uma situação legal, né? Sim, porque a gente vê muita coisa ruim acontecendo. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, né? Que funciona bem, porque a gente se especializa, né? A gente busca sempre aprimorar o conhecimento. A gente aprende também muito, né? Todo dia eu falo para os clientes, às vezes lá, às vezes me ligam, você está sabendo dessa situação aqui? Eu falei, olha, não estou sabendo, mas posso procurar saber. Eu vou estudar aqui, se der para fazer o seu caso dessa forma, que não fira nenhum direito, que seja legal, a gente vai conseguir fazer. Perfeito. Senão, eu não consigo te ajudar dessa forma. Sim. E aí a gente vai trabalhando cada dia. Marvin, a gente tem uma lembrancinha. Meu Deus, cadê a lembrancinha? Uma lembrancinha para você, para te agradecer aqui o seu tempo. Eu gosto, eu adoro. O seu tempo. Entreguei até no saco, mas não tem problema, é bom que... Eu abro aqui. Cartório, café, nada é mais a cara, né, de um escriturário, de um substituto, do que um café. Uma caneca personalizada. A gente agradece demais, Marvin, a parceria. A oportunidade de ter aceitado o nosso convite, né, Kézia? Porque, é claro, é pra gente também, mas é pra população. Esse projeto nosso, né, é conhecimento para as pessoas em geral. Eu acho que é o nosso papel, a nossa função social enquanto advogados também é isso, né? Difundir conhecimento jurídico, de fácil acesso, né? Que não seja algo impossível. A gente passa tanto tempo envolto a papel, a tela, hoje, que às vezes a gente também acaba esquecendo um pouquinho do lado humano. O que às vezes pra gente é muito burocrático, para aquele cliente, para aquela família ali, é a solução dos problemas. A solução. E aí, quando você às vezes recebe uma manifestação de carinho, um obrigado, um oi no WhatsApp, por ter resolvido aquilo ali, aí aquilo te traz para a realidade de volta. E eu acho que isso aí hoje é o que tem me dado mais alegria. Assim, eu falo que eu não quero, eu vou jogar tudo pro alto, mas quando você recebe essas manifestações, que às vezes são das pessoas que você menos espera, são processos complicados, que você quer resolver logo aquilo ali, aí você fala assim, poxa, tá valendo gratificante, né? O trabalho devolve. O trabalho devolve. Eu falo muito isso.
de coração mesmo. Obrigado. Nós que agradecemos, Marvin, foi ótimo. Estou à disposição para os próximos. Vou deixar um recado aqui também, que a partir do mês que vem, se eu não me engano, ou no mês de julho, eu vou ministrar uma aula de preenchimento de ITD na OAB de Niterói. Vou divulgar nas redes sociais depois, então quem quiser. E o advogado que não vai... sabe fazer isso tá perdendo dinheiro. Exatamente. E às vezes o escrevente está ali bastante ocupado. E não você, consegue. vamos ajudar, vamos aqui, vamos fazer mais rápido. É melhor. Então a gente tá ainda só vendo o dia certinho e... A gente divulga nas redes sociais, mas que aí é fica muito um convite importante. também, né? Fica um convite que é muito importante. Mesmo que você, advogado, não queira fazer, advogado, contador, às vezes também você se depara muito com o contador resolvendo essas questões patrimoniais. Fica aqui o convite e também estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar o cartório. A gente agora também está de mudança, né? Sim. Agora nós vamos para o endereço novo, na Mais Feliz Toledo 590, e uma estrutura melhor, salas privativas, com todo o conforto e privacidade que os clientes merecem, precisam. Sempre melhorando. Sempre melhorando. Obrigada, Marvin, mais uma vez. Muito obrigada, né? A gente agradeceu aqui bastante, porque realmente foi tudo muito esclarecedor. E a gente também vai se despedindo aqui, convidando todos a seguirem o Goulart e Gentil em Debate no YouTube e seguir o nosso Instagram, que a gente está com publicações todos os dias de relevância social, principalmente, que é o Goulart e Gentil.advocacia. Até o mês que vem.